Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o nosso estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 189, Transmigração Progressiva. Transmigração, quer dizer, deixarmos um mundo e renascermos em outro mundo de uma forma progressiva, para que, de acordo com a misericórdia do Pai, nós possamos ter as melhores condições ou as necessárias condições para que encontremos a perfeição, que é o nosso destino. Então vamos lá. Questão 189. O espírito goza da plenitude de sua faculdade desde o princípio de sua formação? Não, porque o espírito, como homem, também tem sua infância. Em sua origem, os espíritos têm apenas uma existência instintiva e mal têm consciência de si mesmos e de seus atos. Só pouco a pouco a inteligência se desenvolve. Fazendo uma analogia, na infância do início da encarnação, o espírito é completamente dependente dos pais. Ele tem que ser alimentado, ele tem que ser cuidado para que não pereça. O espírito recém-criado por Deus, ele também traz rudimentos. Ele, ao atingir a condição hominal, que é o momento em que a razão começa a existir, que ele começa a se reconhecer como ser, como individualidade, que ele começa a ter pensamentos e, a partir desses pensamentos, transformar o ambiente à sua volta, suas relações com as pessoas. Então, a partir desse momento, o espírito começa a sua longa jornada até a perfeição. No princípio, ele é mais conduzido pelos instintos do que pela inteligência. Então, como disse o espírito, nas primeiras encarnações, nós ainda não temos condições de aplicar completamente a nossa potencialidade. Por quê? Porque ainda somos muito ignorantes, fomos criados simples e ignorantes, e temos a limitação do físico, que é muito mais denso. Né? Os primeiros homens da Terra, os homens de Neandertal, eles se aproximavam muito do animal, né? Na sua aparência, o cérebro pequeno, membros longos. Então, e esse instrumento que era usado pelo espírito nas suas primeiras encarnações já o limitava, mas principalmente pela sua ignorância. É preciso que nós desenvolvamos a nossa inteligência, que nós aprendamos os caminhos para que tenhamos mais liberdade de ação. Enquanto nós formos ainda submissos pelas paixões, nós vamos ter a nossa vida limitada pelo corpo. Quer dizer, precisamos de freios, porque se uma pessoa orgulhosa, ambiciosa, tivesse a plenitude do conhecimento das mutações da matéria, dos diversos mundos que existem no universo, ele utilizaria desse conhecimento em benefício próprio. Por quê? Porque ainda somos muito egoístas. Então é preciso vencer essas paixões, para que aos poucos tenhamos a liberdade e possamos galgar corpos mais etéreos, tendo mais liberdade e compreendendo melhor a verdadeira vida, que é a vida espiritual. 190. Qual o estado da alma na sua primeira encarnação? O da infância na vida corpórea. Sua inteligência apenas desabrocha. Ele se ensaia para a vida. É como eu disse, nas primeiras encarnações, o espírito vive em função do instinto e ele quer satisfazer as suas primeiras necessidades, né? De alimentação, de segurança, instintivamente muito próximo dos animais. O que nos distingue é que nós iniciamos de uma forma rudimentar o raciocínio. Então, passamos a viver em aldeias, nós passamos a viver em comunidade, porque entendemos que dessa forma nós ficaremos mais seguros. Passamos a compartilhar a vida, experimentando sentimentos, né, de caridade, de convivência mútua, de respeito. Tudo isso foi sendo desenvolvido a partir do raciocínio, porque nós fomos criados para a perfeição. Então, nunca vamos ficar acomodados na situação.
É como tem uma história, né, de um filósofo que diz: o homem saiu da caverna. Ele começa a descobrir novas coisas. Ele não fica acomodado dentro da caverna. Ele tem necessidade de se desenvolver, de buscar o progresso, de desenvolver a sua inteligência. Então, isso nos leva à busca da perfeição. Isso é um processo gradativo. 191. A alma dos nossos selvagens são almas no estado de infância? Infância relativa, mas já são almas desenvolvidas, pois nutrem paixões. Então, é o que eu estava falando. No início, o instinto de sobrevivência, a individualidade. Depois, a família. Depois, a aldeia. Quer dizer, já se inicia um processo de valorização do ser, da vida em comunidade. Então, as tribos indígenas que ainda tem no Brasil, elas já têm todas essas características, né? Tem o pajé, tem o cacique, existe uma organização, existem normas a serem cumpridas, tudo isso é resultado do desenvolvimento intelectual. Então, os espíritos encarnados como índios no nosso país não estão na infância, já deram alguns passos, né? Já estão no caminho da evolução. 191A. Então, as paixões são um sinal de desenvolvimento? De desenvolvimento, sim, mas não de perfeição. São um sinal de atividade e de consciência do eu, ao passo que na alma primitiva, a inteligência e a vida se acham no estado de germe. As paixões, né? Orgulho, a vaidade, os sentimentos que começam a aflorar no nosso íntimo, na valorização da família, na valorização das relações pessoais, né, na formação da família. Tudo isso são caminhos que vão nos mostrando as verdades da lei divina, que Jesus já nos falou. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. Acontece que nesse processo de desenvolvimento, o sentimento de amor ele vai sendo mudado. Né? Nós não podemos dizer que hoje amamos a todos como Jesus nos ama. Existe uma relação. Algumas pessoas são mais importantes para nós do que outras. Então esse é o efeito das paixões. Quer dizer, ter sentimentos em relação às pessoas que convivem mais próximos de nós, de proteção, de desejo de que elas sejam felizes, né, na prática do amor, isso já revela que nós já demos alguns passos na linha da evolução. Mas a distinção que fazemos entre as pessoas que são próximas, parentes, as pessoas que a nós amamos, né, nossos amigos, e aquelas pessoas que nos são indiferentes, quer dizer, que são estranhos a nós, essa distinção mostra ainda o nosso atraso. Porque quando nós conseguirmos amar a todos de uma forma idêntica, como Jesus faz, né, conosco, então teremos evoluído. Kardec faz um comentário nessa questão. Ele diz assim: a vida do espírito em seu conjunto apresenta as mesmas fases que observamos na vida corpórea. Ele passa gradualmente do estado de embrião ao de infância, para chegar por uma sucessão de períodos ao estado de adulto, que é o da perfeição, com a diferença de não haver para o espírito nem declínio nem decrepitude, como na vida corpórea. Que a sua vida, que teve começo, não terá fim, que lhe é necessário, do nosso ponto de vista, um tempo imenso para passar da infância espiritual ao completo desenvolvimento, e que o seu progresso se realiza não numa única esfera, mas passando por diversos mundos. A vida do espírito, pois, se compõe de uma série de existências corpóreas, cada uma das quais representa para ele uma oportunidade de progresso. Do mesmo modo que cada existência corpórea se compõe de uma série de dias, em cada um dos quais o homem adquire mais experiência e instrução. Mas, assim como na vida do homem há dias que não produzem nenhum fruto, na do espírito há existências corpóreas
que não lhe trazem nenhum resultado, porque não as soube aproveitar. Então, aqui a descrição de Kardec, ela fala sobre os diversos mundos, né? Mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos de regeneração, mundos felizes e mundos divinos, que é a classificação que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Quer dizer, o nosso destino é a divindade, é nos tornarmos seres perfeitos. Mas para isso, precisamos vivenciar todas as experiências. Então ele compara, né, a vida do espírito com a vida de um espírito encarnado. Passamos primeiro pela infância, onde vivemos pelo instinto, né? Choramos porque estamos com fome, porque queremos a presença da mãe, do calor. Depois nós começamos a ter vontades, depois nós começamos a ter sentimentos, depois desenvolvemos a nossa inteligência e assim sucessivamente até encontrarmos a perfeição, para a qual nós ainda não estamos preparados, né? Estamos ainda muito no início dessa escala evolutiva para compreender o que significa ser um espírito perfeito. O modelo que nós temos é Jesus, sua prática de amor, seu comportamento em relação aos outros, aos seus semelhantes. Então, quando nós conseguirmos agir de uma forma com os nossos sentimentos, combatendo o nosso orgulho, nossa vaidade, amando plenamente como Jesus nos ama, poderemos dizer que chegamos a um grau evolutivo um pouquinho maior. A sequência das encarnações nos permite isso. Tem algumas que nós não aproveitamos, como ele disse, há dias em que o homem não faz nada. Também para o espírito, há encarnações que se passam em brancas nuvens, em que não há o esforço, né? A vontade de evoluir e a acomodação. O espírito nunca vai retrogradar, mas existem espíritos que permanecem estacionários, né? Não conseguem, através das provas, das expiações, realizar o aprendizado para o qual encarnaram. Mas isso não tem problema, porque Deus é infinitamente misericordioso e vai nos conceder novas oportunidades. Vamos parando por aqui. Na próxima semana, nós retomamos o estudo a partir da questão 192. Vamos elevar o nosso pensamento até o mais alto, buscando a sintonia com os irmãos espirituais que conosco compartilham desse momento, que nos intuem nesses estudos, nos mostrando o caminho, nos mostrando a misericórdia do Pai, que preparou tudo para que nós, vencendo as nossas imperfeições, pudéssemos deixar de ser ignorantes e construir um caminho até a perfeição. Mestre Jesus, derramai sobre todos nós as vossas bênçãos, Senhor, que possam ser retirados todos os fluidos impuros, nos trazendo serenidade e paz. Que possamos, Senhor, intuídos pelos vossos mensageiros, iluminados pela vossa luz, encontrar o caminho, combater as nossas más tendências e nos tornarmos a cada dia pessoas um pouco melhores. Muito obrigado, Mestre Jesus, por mais esses momentos em que pudemos ter convosco. Que possamos ter outros momentos assim, pois é em vosso nome que encerramos esse momento de estudo. Muito obrigado, meus irmãos. Até a semana que vem.